Ezequiel, capítulo 1, versículo 15. A visão das 4 rodas. Vi os seres viventes e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas, e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e, parando eles, paravam elas. Elevando-se eles na terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção à de outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobriam o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Essas Por são cima as do palavras firmamento do que Senhor. estava sobre a sua Graças cabeça, a Deus. Havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Amados de Deus, essa foi a visão do homem de Deus, o Ezequiel, que teve essa visão gloriosa do trono, do esplendor, da divindade, que só os profetas homens revestidos pelo Espírito Santo, cheios da glória de Deus, conseguem ter essa visão, que são usados para alertar o povo, que mostra a esses homens que existe o outro lado da vida, que existe um céu, que existe uma nova terra, que existe a justiça divina, que existe um Deus todo-poderoso. Então a palavra, uns falam assim, mas foi feita por mãos de homens. Claro, Deus não vai descer lá do céu para vir na terra falar com o homem. O Deus é santo, é poderoso, então ele usa os homens aqui na terra, assim como usa os homens até o dia de hoje. Quantos profetas estão alertando todos os dias que Jesus está voltando? Quantos profetas profetizando que vai haver muitas coisas ainda que estão por vir, que Jesus está breve a voltar, e mesmo assim tem muitos que não creem, não confiam. Então, Deus já mostrava para os profetas na palavra muitas visões. Esse é um dos profetas que teve essa visão gloriosa de Deus, mostrando a ele que há um trono,
que é um Deus soberano acima de todos nós, que é o único Deus, não há outro, que Ele é soberano, que tem esses seres viventes, né, que vivem no trono celestial. Então imagina a gloriosa divindade de Deus, que Ele chegou a cair o rosto em terra para que viu uma coisa tão estrondosa dessa. Eu acho que ele ficou até fraco quando ele teve essa visão, porque a luz do Senhor ninguém pode olhar para ela, porque é muito forte a luz de Deus, o esplendor. Aí ter essa visão gloriosa era para poucos na época, e até hoje. Só quem é muito se santifica bastante, que busca Deus, que consegue ter uma visão assim. E mesmo assim está muito difícil, porque o mundo está corrompido. Há muitas prostituições, há muitas idolatrias, e tá difícil de ver o esplendor de Deus. Mas aqueles que se purificam, que jejuam para isso, ainda têm essas visões gloriosas. Então, se nós buscarmos a Deus, é Deus nos alertando que quem tiver com Ele vai ter a vida eterna, né? Então, por isso que teve essa visão gloriosa, divina, que é até difícil de explicar tudo que ele relatou, que ele viu, né? Então, irmãos, essas são a palavra do Senhor, nos mostrando que há uma glória, há uma soberania acima de todos nós. Não existe homem maior que Cristo. Não existe rei nesse mundo comparado a Ele. Só Ele é o rei. Só Ele é toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Para Ele foi feito todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.